Um, dois, três. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Feche os olhos, Senhor da glória. Fala conosco, ministra sobre nossos corações. Tua palavra tem livre curso no nosso meio. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Assentai, meus amados. Você nem fazer cara de profeta não, porque vai ser muito rápido. Um salmo pequeno, salmo de número 13, salmo de Davi. E quando a gente começa a observar e ler o salmo de Davi, quando você chega no salmo de número 13, você vê Davi vivendo um momento de aflição. Você vê Davi sendo oprimido por alguma batalha. Você olha para Davi e vê Davi com uma falta de esperança tremenda. Só dá uma olhada no início do Salmo 13 que você vai ver. Quando ele escreve esse salmo, ele está passando por duras provações. Segundo os historiadores, não está na Bíblia, especula-se, é a ideia mais aceita. Quando ele escreve o Salmo número 13, é aquele momento que ele está sendo perseguido por Saul. Lembra? Saul sai em busca, Saul sai à procura dele, e ele está vivendo este momento de aflição. E segundo os historiadores, esta perseguição de Saul sobre a vida de Davi, ela dura mais de ano. E parece que aquela luta não tem fim. E quando Davi escreve o Salmo de número 13, me desculpa, mas a gente olha Davi e parece cansado de lutar, cansado de passar por aquelas aflições. Pastor, aonde o senhor enxerga isso? Através de uma expressão citada 50 vezes na Bíblia, só nos dois capítulos, só nos dois versículos do Salmo 13, 4 vezes. Qual expressão, pastor? Até quando? Até quando? Essa expressão nós encontramos de jeito em Apocalipse mais de 50 vezes na Bíblia. Vou mostrar para vocês alguma delas aqui. Mas só no Salmo 13, nos dois primeiros versículos, olha como inicia o Salmo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Agora escuta: até quando esconderás de mim teu rosto? Olha o versículo 2 como ele inicia: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Aí a quarta vez: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Nos dois primeiros versículos, então nós vemos Davi cansado de lutar. Nós vemos Davi passando por uma aflição que parece que não vai ter fim. Nós vemos Davi sendo tentado no seu QI e no seu QE, principalmente no seu QE. O que o senhor está falando, pastor? Consciente emocional, o quociente emocional, o quociente de inteligência. Ele não tinha mais estratégia de fugir de Saul. Aí parece que a gente está vendo Davi num desespero. Num desespero, irmãos. O que é de Davi está abalado. O consciente emocional. E quem nunca passou por um momento desse? Quem nunca viveu o momento que Davi está
aqui e a gente olha para a Bíblia e parece que Davi está lutando com as próprias forças. Aí ele pergunta, até quando? E ele pergunta para o Senhor. E a gente descobre ali que quando a gente luta com as nossas próprias forças, quando a gente luta com as nossas próprias forças, me perdoa, vou usar uma expressão forte, mas a gente luta até contra Deus. Você não está enxergando Davi aqui não? Até quando, Senhor? Você está vendo um homem calmo? Eu estou vendo um homem nervoso. Eu estou vendo um homem aflito. Eu estou vendo um homem dizer, se fosse o nosso, eu não aguento mais. É isso que ele está expressando aqui. O emocional está abalado. O emocional de Davi está abalado. E hoje, me perdoe, mas a gente está chamando até de doença do século. Doença do século. Quantos em depressão no nosso meio? Dentro da igreja, irmãos. Por muito tempo tratamos como demônio, não é verdade, não é? Não vou descartar, não. Por que o senhor não descarta, pastor? Porque a depressão é uma doença. Só que o rabudo, o testa rachada, ele aproveita uma brecha na debilidade do que é, do consciente emocional, e ele entra para fazer o ninho sujo dele. Então nós temos que alinhar o tratamento da depressão com a medicina e com vida espiritual. O que é o consciente emocional de Davi está abalado. Está abalado, irmãos. E quem nunca passou por esse momento? Quem aqui, de vez em quando eu ouço, pastor, parece que Deus não está atendendo a minha oração. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu oro, e não está acontecendo nada, pastor. É um momento que Davi está vivendo, irmãos. É um momento. Por muito tempo, eu reconheço isso e confesso isso para os irmãos. Aqui atrás do gabinete, hoje o pastor é mais psicólogo que pastor às vezes. Mas eu reconheço que quando você recebia alguém com algum problema, você falava para a pessoa assim, você precisa orar mais. Você precisa meditar mais na Bíblia. Você precisa vir para o culto. A solução é essa. É ou não é? Para todo mundo praticamente a gente fala isso. Aí você vê Davi aqui, ele não deixa de orar. Uma oração de desespero. É uma oração de desespero. E dentro do gabinete, não, você precisa orar mais. Você está orando pouco. Você precisa meditar mais na Bíblia. Você precisa frequentar mais os cultos. Você precisa orar. Mas tem muitas orações que viraram, desculpa, irmão, viraram reza. Não estou falando mal do catolicismo romano. Você fica naquele trem toda a vida. Abençoa, abençoa, abençoa. Não, irmãos. Oração é diálogo. Você está conversando com Deus. Aleluia. O verbo com ele. Deus, aleluia. A formalidade de lado. Senhor, olha que eu sou Davi. Eu sou miserável. Você lembra de Paulo? Dos pecadores, do qual eu sou o principal. O senhor está enxergando esse trem aqui? Eu não presto, não, Senhor. Mas eu quero te servir de uma forma melhor. Deus, aleluia, Jesus. Primeira semana do mês, madrugada de 5 às 7. Abençoa fulano, né? Parece até uma reza no mês seguinte. Abençoa fulano, abençoa ciclano. Para com esse negócio. E alguns têm notado que eu tenho uma considerada de forma diferente. Ora sim, mas rasga o verbo com Deus. Fala para ele, me mostra o que o senhor quer. Eu ainda dou meu exemplo para a pessoa. Fala assim, e eu falo para Deus, Senhor, me mostra o que o senhor quer da minha vida, o que o senhor quer que eu faça na igreja. Aí eu falo assim, Senhor, me mostra de jeito bem claro, eu sou bem burro. Senão eu não vai entender. Aí Deus, aleluia. Você precisa orar. Não ore de qualquer jeito. Abençoa minha vida, não.
Senhor, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou passando isso, eu também sou sem vergonha, que eu cacei com as minhas próprias pernas. Reconhece mesmo, sou cara de pau, jacaré do barro amarelo. Reconhece, nós somos difíceis de reconhecer o erro. Por isso que eu tenho outro de peroba ali atrás, que passa na cara de pau, os outros da minha. Então nós temos que conversar com Deus, não é monólogo, Deus, aleluia, Jesus. Precisamos orar, precisamos de uma forma mais sincera, abrir mais o nosso coração. Olha aqui para mim, Davi não está abrindo o coração para Deus aqui, irmãos? Até quando? Deus, aleluia. Eu não vi Davi orando até o Salmo 13 desse jeito, mas o desespero, a situação que ele está vivendo, leva ele a orar assim. Você está entendendo? Agora, por outro lado, olha que intimidade que esse homem tinha com Deus. Você já imaginou? Até quando, Senhor? Por isso que eu falei, parece que ele está lutando com as próprias forças dele, parece que ele está pensando, Deus me abandonou, porque eu estou humano, esse raio de sombra atrás de mim, e eu só fugindo dele, não faço mais nada, não cuido do meu reino, só fugindo de Saul. Deus, aleluia. Ele está cansado. É diferente de nós, irmãos? Não é não? Aconteceu só com Davi? Não. Fica esperto aí, abre para vocês verem. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Outro abra por gentileza, no profeta messiânico, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Até o profeta messiânico passou por isso. Outro abra o Salmo de Asaf, Salmo 74, versículo 10. Aí você está pensando que você vai passar por isso. Todos nós, irmãos. Todos nós. Eu acho que foi domingo que alguém me pregou sobre o vale. E no final eu falei, nós não queremos o vale. Ninguém quer passar pelo vale. Mas infelizmente o vale chega. Você não perde o vale, não é? O vale chega. Então uma situação que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer um de nós. Quem achou Abacuque em 2, por favor. Olha lá. Gritarei violência e não salvará. Olha, amém? Abacuque, até quando? Mesma situação de Davi. Profeta messiânico, capítulo 6, versículo 11, Isaías 6, 11. Quem achou? Então disse eu, Ó. até quando, Senhor? Isaías. Sim, Isaías 6. Não, isso aí. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Amém? As casas sem moradores e a terra seja de Olha Asaf, no Salmo 74, versículo 10, quem lê? Até quando, ó Deus, nos apontará o adversário? Afirmará o inimigo? Tá bom? Até quando? Então nós vemos Asaf gritando, Isaías gritando, nós vemos Abacuque gritando. Se acha que você, um simples mortal, não pode gritar, Senhor, até quando? Deus, aleluia. Isso é oração sincera, irmãos. Oração sincera. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A impressão de Davi, era só uma impressão, na nossa linguagem, é que Deus tinha se afastado dele. É que Deus não se importava mais com ele. É que Deus parece que não queria socorrê-lo. Isso não acontece com a gente? Isso não acontece? Às vezes a enfermidade chega, você está orando, pode chegar na sua família, pode chegar na sua vida. Às vezes a crise financeira não chega. Chega ou não chega a crise financeira? E a crise conjugal, que a gente nem pede, e o trem vem bolado assim. Vocês estão pensando que o pastor com 34 anos de casado, porque é pastor da Assembleia de Deus, existe a evangelho de casal perfeito novo. Tem dia que você está meio atravessado. E eu sou pastor, e eu não conto da senhora, irmã velha, que um dia, vê se pode um trem desse. Eu achei que Deus não, entendeu? Assim, veio falar um negócio lá, eu respondi na minha altura, meio grosso com a porteira. Aí o caldo grossou. Aí era terça-feira, ela não falou comigo, velho. Larga pra lá, não vou pregar hoje. Jesus. Aí quarta-feira, ela também não falou comigo. Larga pra lá. E quinta-feira, que era Santa Ceia,
E eu tinha que ministrar. Como é que faz agora? Para quem já passou? Aí eu parei na quarta noite para me preparar meu sermãozinho. 2h10. Nem versículo eu tinha encontrado ainda. O que eu fiz? Eu fui pro joelho e falei, Senhor, não estou conseguindo nada. O que está acontecendo? Aí voltei de novo, nada. Aí tornei para o meu joelho e o Espírito Santo falou assim, a madame já está deitada, olha só. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e pede perdão a ela. Deus, aleluia. Ah, não, aí não. Aí não vai dar certo, não. Mas ela que falou, eu só respondi, vai lá e pede perdão a ela. Aí eu comecei a negociar, eu falei, não fui eu. Vai lá e pede perdão. 2h10, orei 15 minutos, voltei mais uns 15 minutos, não consegui nada. O Espírito Santo falou, mudou-se. Então, tornar a Bíblia. Mas meia hora a Bíblia foi levar lá, foi para cá e nada. Escute. Dobrei os dois de novo e falou assim, eu já te falei qual é a solução. Vai lá e pede perdão a ela. Olha que legal. Vê se dói um trem deles. Aí ela falou, boca aberta. Aí eu cheguei na cama, passei a mão no pé dela, assim, estava pensando. Não diga. Vim te pedir perdão. Aí, tá vendo? Misericórdia. Mas fiz o que o Senhor mandou. Oh, Deus, aleluia. Só porque eu tinha falado até quando eu vou conseguir achar o Pedro do coração da cidade. Agora escuta, irmão. Você me perdoa? Não, te perdoa, mas graças a Deus você reconheceu o seu erro. Amém, tudo certo, irmãos. Voltei. Escuta, 22 minutos o sermão estava pronto. Amém. O sermão que eu ministrei, nem como que foi. Chega para qualquer um, vocês entenderam? Você não procura, mas chega. Chegou para Davi. E Davi parece que está lutando contra Deus. Até quando? Mas aí Deus, aleluia, Jesus. Algo acontece com Davi. A partir do versículo 3, você coloca o versículo 3 para mim? A partir do versículo 3 a gente nota uma mudança. No versículo 1, no versículo 2, parece que Deus está longe. Davi considera que Deus está longe. Não é verdade. Não é verdade. Mas o homem pensa assim. Fala a verdade, não tem dia que você faz oração tão ruim. Você mesmo nós vamos dizer, essa oração não passou nem da laje. É assim, não é? Não passou nem do teto, não passou nem do telhado. Era Davi naquele dia. Não é verdade, Deus está te ouvindo. Mas às vezes ele deixa a gente, sabe? Aí, quando chega no versículo 3, parece que dá um estalo assim na mente de Davi, o Espírito Santo fala com ele. Aí agora veja, ó, ele abaixa a voz. Igual o boca aberta de perdão. Ele abaixa a voz, ele muda o tom de voz, ele se humilha. Aí quando isso acontece, ele vê Deus pertinho. Ele fala até, meu Deus. Quer ver? Vou te mostrar. Olha o versículo 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor. Qual é a próxima palavra? Meu Deus. Lá em cima ele não falou isso não. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Aí agora ele reconhece. Não, peraí. O errado aqui sou eu. Aí ele se humilha, muda o tom de voz, fala baixinho. Aí ele chama Deus com carinho. Meu Deus. A voz dele muda. A voz não é mais voz de aflição. Não é? Até quando? Não. Atende-me. Ouve-me. Deus, aleluia. Você entendeu por que eu falei do linguagem de perdão? Ouve-me. Aí, irmãos, os olhos deles são alumiados. Os olhos de Davi são esclarecidos. Olha para você ver. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha a verdade. Aí o Senhor ouve ele.
os olhos dele. Sabe o que é? Aqui, ó. Aqui. Ilumina. Sabe o que é iluminar no grego? Faz brilhar. Faz brilhar os meus olhos, Senhor. Olha que pedido diferente. Não é mais com brutalidade. Não é mais colocando Deus contra a parede, mas com voz humilde. A fisionomia de Davi estava perdida, uma fisionomia carregada. Agora, irmãos, o olho está brilhando. Olha aqui para você ver se não é verdade. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha que coisa linda. Observe, irmãos, que quando Davi se humilha, quando ele muda o tom de voz com o Senhor, tudo começa a mudar. Começa a mudar quando, pastor? Quando ele para de reclamar e começa a orar. Oração sincera. Oração sincera. Lembra no início que eu falei? Aconselhei muita gente de gabinete. Sabe qual é o problema, irmão? Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa vir mais aos cultos. Orar, oração repetitiva, não vai te levar a lugar nenhum. Davi parou de gritar com Deus. Reconheceu que não era nada. Atende-me, ouve-me, ilumina meus olhos. Escute, irmãos, nossas expectativas só vão começar a mudar quando nós começarmos a orar de forma diferente. Nós começarmos a seguir o modelo de Davi. Quer mudar as suas expectativas hoje? Ore, mas ore de forma diferente. Deixa fluir o teu coração. Rasga o verbo com Deus. Não esconda nada. É por isso que ele fala: entra dentro do seu quarto, fecha a porta. Amém, irmão? Amém. Só vai começar a mudar. As nossas atitudes, nossas expectativas só mudam quando nós mudarmos as nossas atitudes. Aleluia. Um salmo pequenininho, mas olha que mudança radical que Davi teve que praticar para o Senhor ouvir. Pastor, segunda, 1 Pedro 3,7, como fala assim. Leia, meu filho, não perde tempo não. Mas ele tem que estar bem com a mulher. Igualmente voz do marido, comunicar com ela com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais caro, como sendo voz com respeito da graça da vida, para que não seja Eita, mãe. Amém, velho? Você é uma bênção. Você é diferente. Amados. Deixa ser você. Deus, aleluia. Melhor a gente deixar ser você. Amém? Nada pode abalar o nosso querer, o seu consciente. Você pode ser até atingido. A tua reação que vai dizer tudo como o que vai acontecer. Toda hora. Né? É um perigo a gente como pastor. Desculpem, mas vou esclarecer aqui. É fácil você entrar na mente de alguém. Sabe? Tem gente que segue exatamente o que o pastor fala. Tem que tomar muito cuidado. Então, cuidado, irmãos. Quando o teu consciente emocional estiver abalado, como estava de Davi aqui, lembra, a saída é orar. E orar de uma forma bem prazerosa. Deus, aleluia. E diferente com Deus. Amém. Não tenha vergonha. Para de orar mesmice que você tem orado. Ora diferente. Conta para ele da sua vida. Claro, conta para ele da sua necessidade. Mas conversa com Deus a quem você serve. Aleluia. Você vai passar muito mais tempo na presença do Senhor. Amém, Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Eu queria a última coisa aqui destacar. Estava lendo hoje um livro sobre, eu ganhei no aniversário de janeiro, sobre a vida de Davi, o ministério de Davi. Davi era um homem da época, um dos mais inteligentes. Ele atingia um QI, um quociente de inteligência. O que é um quociente de inteligência? Aquilo que vem da sua capacidade de raciocínio. O que é
quociente emocional, que mede a sua capacidade de suportar as coisas. O teu emocional. Tem gente que o emocional se abala rapidinho. Rápido. Tem gente que você pode atazanar ele, que ele está tranquilo igual água de poço. Irmãos? E esse artigo que eu estava lendo nesse livro diz que Davi tinha um QI, um quociente de inteligência, de capacidade 130. Não entendi nada, pastor. Então deixa eu explicar rapidinho. O quociente de inteligência, ele vai até 145, 144. De 130 em diante, de 131 a 144, são os superdotados. Já viu os meninos que vai na televisão? Aí 930 vezes 3 mais 440, mais 5. Aqueles o QI deles estão acima de 130. E o quociente intelectual de inteligência de Davi era 130, então ele era um homem inteligente. Como assim, pastor? Inicia dos 70. Abaixo de 70 tem nem gente classificada. De 70 a 84, a pessoa é limitada. Amém? De 85 a 114, é uma pessoa intelectualmente no nível médio. De 115 a 129, é uma pessoa com QI, a capacidade de inteligência acima da média. De 130 a 145, superdotados. Davi era considerado um superdotado na sua inteligência. Agora escuta, tem gente que mediu o coeficiente emocional? Tem. Davi era muito inteligente, pouco paciente. Não tinha muita paciência. Tem. É o mesmo jeito. E o que é? O coeficiente emocional de Davi era 75. Por isso que ele se abalava. Mas a inteligência de Davi superava o que é o quociente emocional. Tanto é, claro que foi a mão de Deus. Olha a inteligência dele. Pega a armadura, pega a espada, lança e não se dá. Pega uma pedrinha e derruba o gigante. Ação de Deus? Claro. Mas o quociente de inteligência de Davi, ele tinha certeza que ele ia acertar. Deus e o homem. Os irmãos entenderam? Diga amém? Amém. Quando você recebe essa palavra, glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer comigo em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor. Agora os irmãos vão querer ficar descobrindo qual é o seu coeficiente intelectual. Fernando falou que o dele é 130. Tem jeito de medir. Amém? Mas não entra nisso não. Fica com aquilo que você deu, você já sabe mais ou menos a sua capacidade. Amém? O mais importante do que o QI é o que é. Você suportar as aflições. Porque o crente, toda hora, ele está passando por meio de aflições. Amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração. Pastor Wilson, nos conduz a Deus em oração em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, Jesus. Bem, queridos, vamos orar e depois dessa palavra, com certeza nós vamos orar crendo que Deus está operando e vai operar neste momento, amém? Amém, Jesus. Querido Deus, amado Pai, diante dessa palavra, dessa mensagem que ouvimos, nós oramos neste momento confiantemente. Sim, meu Deus. Que o Senhor está aqui neste lugar, nesta noite, que o Senhor está no nosso meio, está conosco, que o Senhor nos estimulou a orar, Senhor. O Senhor, Deus, diz que tudo que nós pedimos na oração, crendo, recebemos. E, Senhor, esta palavra é para hoje, é para agora. Oh Deus, aleluia. Deus, e neste momento, Senhor, nós oramos com simplicidade, Senhor. Sim, meu Deus. Não por muito falar, e como o Senhor nos ensinou. Ouve as nossas orações neste momento, Senhor. Nos abençoe com esta palavra, Senhor, fazendo que nós sejamos sinceros a Ti. Não usamos de clichês, ó Pai, nem de vãs Deus, aleluia.
Mas que Deus, as nossas aleluia. repetições, ainda que repetimos, Meu Deus. sejam repetições válidas, Senhor, sinceras, orações que chegam diante de Ti. Pois assim nós oramos e Te agradecemos por esta palavra, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aceitarmos por um momento, quero pedir o Vitor Casatlente que traz a pequena